Nossa, começar assim, hein? Oi? Começar a live assim, hein? Arrasou. Só um aquecimento. Bom dia, o pessoal que está chegando aí. Todo mundo bem por aí? Bom dia, bom dia. Bom dia. Gente, eu vou só pegar um livro aqui, tá? Só um minutinho. Tá. Bom dia, pessoal. Ó, já estamos aqui com 42 alunos, viu? Isso aqui não entra isso, não entra nem metade disso nas aulas. Beleza. Hoje tem bastante gente. Daqui a pouco começa já a entrar mais. Bora lá. Bom dia.
Bem, gente, esse silêncio aí, vamos lá. Faltam mais uns minutinhos, o pessoal tá chegando, a gente marcou para as 11, né? Já chega. Pergunta também. Aos alunos que estão aí chegando também, pedir para deixar sempre o microfone desligado, tá, gente? Esqueçam disso. Para não atrapalhar aqui o som da live. Eu vou deixar também alguns alunos do apoio aqui como administrador, tá, gente? Para ajudar caso alguém entre aí com o som ligado, para a gente fazer uma força-tarefa aqui. O Caio tá tocando, o microfone dele tá fechado. Então, é que a moça pediu pra gente ficar com o microfone fechado. Aí eu deixei o meu fechado. Agora eu acho que ela tá falando alguma coisa que eu, por exemplo, não estou ouvindo. Ai, tô mesmo, ó. Tô Agora- mesmo. A louca. Não, eu falei para fechar, porque os alunos que estão entrando, porque às vezes eles entram com o áudio aberto, para não atrapalhar a live. Ah, Aí o pessoal toque para eles, imagina, aqui é a casa de vocês. Acho que a gente já pode, acho que vocês já podem começar, né, pessoal? Eu vou fechar minha câmera aqui, tá? Aqui. Boa live para nós. vamos lá. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Bom dia, gente. Meu nome é Gustavo Félix. Eu sou do segundo ano de Logística. Eu sou a Fernanda Alves, eu também sou, eu sou do segundo ano também, mas eu sou de administração, lá da extensão. E hoje nós falaremos um pouco sobre a expressão artística e os impactos da pandemia. Primeiramente, gostaria de começar agradecendo a todos que estão aqui presentes e aos convidados que separaram tempo para estar aqui com a gente. Nosso primeiro convidado é o Caio Foster. Ele tem 33 anos, é músico e maestro. Toca nas ruas e tem um projeto super legal que leva a música clássica para as pessoas que não têm acesso a essa manifestação artística. Começou a tocar quando era adolescente ainda e desde então não parou. O tempo passou e ele decidiu levar essa arte dele para as pessoas na rua, tocando seu violino em espaços públicos, como muitos artistas, músicos europeus que tocam em vagões de trens, ruas e praças. Com a visita feita à Ilha de Ana, uma comunidade localizada em Santos, surgiu a ideia de levar uma orquestra até essas pessoas. Foi aí que ele começou a reunir músicos para participar dessa orquestra. E o que era para abranger cerca de 20 artistas, conseguiu reunir 65 músicos logo na primeira edição. Depois dessa, vieram outras edições cada vez melhores.
Bom, A nossa segunda convidada é a Maíra Souza, e aos seus 41 anos, além de ser arte educadora, é artista, atriz e palhaça. Ela estudou arte circense, dança e percussão brasileira no Teatro Escola Brincante, em São Paulo. Foi aluna da primeira turma de artes cênicas na Escola Wilson Geraldo, participou de diversas montagens teatrais e residências de dança, é fundadora da companhia Vó Virgilina de arte e atualmente trabalha nos projetos Samba Menino. Nossa proposta aqui é que cada um de vocês fale um pouco mais sobre o tema. Nós podemos começar conversando e fazendo algumas perguntas por uns 40 minutos para os dois, e depois nós abriremos para o público fazer as perguntas. Tudo bem? E o pessoal que for fazer a pergunta, coloca seu nome, a pergunta, e na hora que escrever, coloca se vai querer abrir o microfone para falar ou se vai querer que a gente leia. E vocês têm alguma coisa a acrescentar? Caio, Mayra, fiquem à vontade. você primeiro, Maíra. Vamos lá. Eu quero agradecer, né, esse espaço de diálogo que é muito importante, né, a gente fazer essas rodas para falar sobre nossos problemas, sobre nossas questões. Agradecer todos e todas que estão aqui, a Patrícia, que é uma pessoa que a pandemia fez eu me aproximar da professora Patrícia, que é uma pessoa que eu passei a admirar assim que eu conheci, a gente se conheceu numa roda também, como essa, de conversas, e é isso, eu quero agradecer e dar parabéns pelo evento. Eu queria agradecer também o convite, o respeito, o carinho desde o primeiro momento que o Gustavo me procurou até agora pouco antes da gente começar a live. Eu tenho muito respeito pela ETEC e pelo modelo de ensino, então é algo que me interessa bastante. Eu sou um educador recém-formado, né? Então estar nesse tipo de situação é algo que muito me engrandece, muito me potencializa. Por isso eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado vocês. É muito importante a gente fazer isso, como foi comentado, porque só agrega para todos que estão aqui. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua trajetória, Caio, como você começou nesse meio artístico, o porquê do interesse e como foi. Então, eu comecei a estudar um instrumento muito inusitado, chama-se viola de arco. E foi muito por acaso, né? Eu era da escola ainda, estava na sexta série. E aí eu fui acompanhar uma amiga no teatro. Ia ver uma outra amiga tocar violoncelo. E, e aí me chamou para ir porque não tinha outra pessoa para acompanhar ela, para ir ver a menina tocar violoncelo. E aí eu fui. E assim, eu tinha 13 anos, né? Eu me apaixonei pela moça que tocava violoncelo. E aí, para me aproximar dela, eu me inscrevi no curso do Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano, lá da professora Renata Jafé. Então, assim, eu não fui estudar música porque na minha casa tocava música erudita, ou porque éramos frequentadores assíduos de salas de concerto. Não, nunca tinha visto os instrumentos de perto, nunca tinha tocado nada. E aí, para me aproximar dessa pessoa, eu me inscrevi no curso da professora Renata. E foi lá durante o curso que eu descobri que eu nasci músico. Eu acho que os artistas nascem artistas, né? E às vezes, por mais que a gente tente dividir a nossa vida com outras tarefas que não a prioritariamente artística, a vida vai dando um jeito de te colocar lá onde você às vezes talvez não queira estar, não por sua causa, mas por conta de toda uma estrutura que a gente vive, né? E a vida foi me trazendo cada vez mais para isso. Então é como você disse no release aí, não tinha muito o que fazer, né? Eu costumo dizer para os meus alunos e para as outras pessoas que conhecem muito o meu trabalho
E quanto mais eu tentava sair da música, mais difícil ficava. Então, aceitei essa condição que a vida me colocou e comecei a ressignificar isso na minha cabeça. E hoje eu estou num processo de muito tesão pelo que eu estou fazendo, né? A vida foi muito dura com todos durante a pandemia, acho que com os artistas um pouco mais, porque a coisa que a gente mais precisa fazer é aglomerar, né? Juntar pessoas para ouvir a gente tocar, falar, para ler o que a gente escreve. E então eu acho que nesse momento a gente teve que desenvolver novas maneiras de fazer artístico. E agora que a gente está começando a dar os primeiros passos nessa volta, eu sinto que a minha função artística enquanto pessoa é muito importante para talvez dar uma aliviada no difícil momento que a gente está passando. Então acho que a coisa aconteceu na minha vida mais ou menos dessa maneira. Eu costumo dizer que o destino me colocou nesse contexto onde eu estou agora, e agora eu estou num momento de super aceitação. Muito interessante como a música entra nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, sim. Às vezes de maneira um pouco inusitada, mas que agrega muito na vida de todos, né? Não só a música, como a arte em si. É verdade. Eu costumo dizer que a minha música não serve para nada e, por outro lado, ela serve para muito. E aí quem estiver coexistindo com essa música vê se ela não serve para nada ou se ela serve para muito. Eu acho que nesse momento que a gente passou aí da pandemia, as artes acabaram sendo ressignificadas para algumas pessoas e existe um bordão clássico de que artista é vagabundo, né? Não trabalha. Às vezes isso é dito até ou subentendido por simpatizantes da arte, até às vezes até pessoas que fazem arte de alguma maneira, não vivem dela, mas a fazem. Às vezes tem esse pensamento obscuro de que os artistas são pessoas que não trabalham, né? De maneira geral não trabalham, né? Não tem calos nas mãos porque não trabalham, não fazem alguma coisa de trabalho dito pesado, né? Só que agora, durante esse momento onde todo mundo teve que ir para um isolamento social forçado, eu acho que muita gente entendeu que a arte tem um papel muito importante na socialização da humanidade. Talvez se as pessoas não tivessem as ferramentas de streaming para ouvir música, para ver filmes, as coisas para baixar livro, eu acho que a pandemia teria sido muito mais difícil. Então, eu acho que a minha arte, de outros artistas aí, que em algum momento não serve para ninguém, mas em outro momento serve para acalentar o coração de um monte de gente, eu acho que isso foi recolocado na sociedade. Ainda existe uma dificuldade muito grande em ver o artista como um ser produtor mesmo, né? Não de arte, mas um cara que acaba agregando, um ser humano que acaba trazendo uma reflexão para a sociedade, um pensamento, uma prática, né? Uma coisa que seja aplicada ao dia a dia e que seja realmente importante, como é o contexto da arte, assim, que eu entendo. Acho que a Maíra pode falar um pouco sobre isso também, porque, além de todo o seu trabalho artístico, desenvolve isso dentro do espaço escolar, que eu acho que é uma outra maneira de dialogar com a sociedade, né? Muito bacana. Mayra, você quer falar um pouquinho pra gente agora da sua trajetória também na arte? Como é que começou? Como é que tá sendo? Então, eu sou do interior de São Paulo, então eu passei a minha infância numa cidade bem pequenininha, no interior de São Paulo, que não tinha nada assim, sabe? Tipo, 8 horas da noite estava tudo fechado, só tinha uma sorveteria aberta, uma igreja, muitos bares, né? Canavial em volta, então muita gente se perdendo no alcoolismo, né? Aquele tipo de lugar que não tem produção cultural, então tem alcoolismo, tem violência, né? Daquele jeito. Então,
Meus pais eram adolescentes na década de 70, que era o período da ditadura militar, e é nesse período que minha mãe engravida de mim, e eles vêm com uma questão muito forte com a literatura. Meu pai é jornalista, minha mãe se tornou bancária e foi atuar na luta sindical, na luta do movimento de classes, né? Ela sempre atuou nessa luta. E a literatura sempre esteve muito forte nos dois. Os dois, apesar deles nunca terem publicado livros, eles escreveram muita poesia. Quando eu era criança, eu achei um caderno da minha mãe escrito à mão, com muito texto sobre a luta de classes, sobre o movimento sindical, sobre, né, as transformações que eles estavam vivendo e lutando por elas naquela época. E eu estudei piano quando eu era criança. Como eu cresci no interior, eu cresci muito livre, né? Então, eu sempre fiz muitas atividades corporais, sempre nadei, subi em árvore, andei a cavalo, corri. E aí, quando eu venho para o litoral, eu venho morar aqui com 14 anos, eu me aproximo da capoeira. Eu vi uma roda de capoeira lá no Gonzaguinha, em São Vicente, e aí eu fiquei pensando, por que eu não estou fazendo isso, né? E fui em 98, eu tinha 18 anos. Eu fui estudar capoeira, e é aí que começa a minha formação em arte e também a minha formação profissional, né? Eu conheci o mestre Caco. O mestre Caco, ele é pernambucano, e ele vem para São Paulo mais ou menos com 18 anos. O mestre Caco hoje deve estar com 45, mais ou menos. Ele vem para o estado de São Paulo, ainda jovem, vai morar na casa do mestre Capitão, que acolhe ele, e ele começa a treinar com o mestre dá a graduação de professor de capoeira para ele, e ele vem para São Vicente, começa a desenvolver um trabalho ali. E aí, um tempo depois, eu me encontro com o Caco e começo a treinar com ele, e por causa desse estudo com o mestre Caco, eu quis dar aula de capoeira. Então, toda a minha trajetória na arte é dentro da cultura popular. Por causa da capoeira, porque quando a gente está ali, a gente começa a aprender aquilo que o Paulo Freire fala para a gente, né? Que a gente aprende uns com os outros, que a gente precisa se organizar. Então, eu começo a dar uma força para o meu mestre, porque eu também não tinha muito dinheiro para pagar mensalidade e tal. Então, eu começo a organizar as crianças junto com ele, ajudar ele a dar uma aula. Aí ele começa a me levar para as escolinhas de educação infantil que ele trabalhava, e aí eu decido que eu quero dar aula de capoeira. Só que para que eu conseguisse me sustentar, eu tinha que ter a formação acadêmica. E aí eu entro na faculdade de educação física. Eu tinha 20 anos nessa época, vai fazer 22 anos isso. Então eu quero dar aula de capoeira e por isso eu faço a faculdade. Depois disso, por causa dessa influência, eu vou estudar as danças brasileiras lá no Teatro Brincante, porque, como o meu mestre é pernambucano, eu começo a estudar a cultura popular de Pernambuco. E aí eu descubro o movimento armorial, que é o movimento do Ariano Suassuna, que ele escreveu aquela peça famosa, O Alto da Compadecida. Então, é um movimento literário e musical e estético que junta a cultura erudita com a cultura popular. Então, o Suassuna é um artista, né, que ele estudava música na igreja, então ele tem toda aquela formação clássica. Bach influencia muito ele, e ele junta isso com as manifestações populares lá de Pernambuco, o cavalo marinho, o coco de roda, o maracatu, e dessa mistura do clássico com o popular veio o movimento armorial, que é música, uma música maravilhosa que vocês têm que pesquisar, que se chama Quinteto Armorial, tem vários discos no YouTube. E a literatura, que são os textos teatrais, literários, as aulas que o Ariano Suassuna fez. Então, por causa dessa influência, eu vou estudar no Teatro Brincante, que é do Antônio Nóbrega. O Antônio Nóbrega é um desses músicos do Quinteto Armorial. Ele toca o violino, só que ele também tinha uma coisa muito intensa com a dança. Então, além de ser músico, ele é dançarino,
de todos esses folguedos, manifestações lá de Pernambuco. Estudo lá no Antônio Nóbrega há algum tempo, estudei danças e percussão brasileiras lá, e paralelo a isso eu estudava percussão afro-cubana, que era um professor que vinha e dava uma aula mais teórica de música popular cubana, porque no popular a gente não tem muita teoria, né? Não tem escritos, não tem partitura das músicas do Cavalo Marinho, por exemplo. A gente aprende na oralidade. E esse estudo com o Weber Riveros me traz uma base teórica de música popular que não era brasileira, mas era um entendimento da criação dessa subjetividade do indivíduo dentro da arte, né? Como que a gente conhecer a nossa cultura, o que a gente faz a gente se entender melhor e se construir enquanto sujeito e tal. Nesse caminhar, né, eu encontro o circo, porque o Ariano Suassuna, ele fala muito do circo nas obras dele, que o circo também é uma linguagem da cultura popular. E aí, quando eu tinha mais ou menos 27 anos, eu fui estudar o trapézio e o tecido. Eu já estava formada em educação física, já estava dando aula de capoeira e de danças brasileiras. E aí eu vou estudar o circo com a Helena Figueira, que é uma atriz maravilhosa, coreógrafa. Ela criou a Cia Suno de arte. Aí eu estudo com a Helena e vou trabalhar com a Helena durante um tempo nessa companhia. E, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar em outras companhias de pessoas que eu vou encontrando. Então, eu trabalhei com a companhia Anjos Voadores, do William Salles, e com a bela companhia do Plínio e do Paulo. E vou aprendendo com essas pessoas, né? Essa coisa do aprendizado da cultura popular, da educação popular, que a gente vai aprendendo entre a gente. Então, por exemplo, eu fui estudar trapézio e tecido. Só que aí, quando a Helena me chama para trabalhar na companhia dela, eu tenho que aprender a jogar malabares para fazer uma cena, e eu começo a pesquisar o palhaço, que é um estudo fantástico que a gente tem nas artes cênicas. Eu entendo que toda arte cênicas vem do palhaço, ele é a raiz do ator brasileiro, é a raiz do teatro, né? Então, eu vou estudar o palhaço, e como eu estava morando aqui na Baixada, não tinha um professor de palhaço para eu ir lá e estudar com ele, né? Até porque nem tem muito isso, é uma coisa que você tem que... Cultura popular, né, gente? Você vai nas rodas, nos lugares e aprende. Então, eu fui estudar na Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo, né? Fui me formar em teatro lá, e lá eu encontro a Cleide Queiroz, que é uma atriz maravilhosa, que traz esse conteúdo de palhaço dentro do curso de artes cênicas. E aí eu me formo em artes cênicas mais ou menos aos 30 anos, começo a estudar dança contemporânea, que é algo que está muito próximo do teatro também. E aí, já com 40 anos, vem a pandemia, né? E eu vou estudar letras. Então, eu vou estudar toda essa questão da literatura, da análise do discurso, né? Que eu também sou apaixonada há muito tempo, mas estava estudando linguagens, né? A vida inteira. E aí eu entro, acho que a letras vem completar um ciclo, né? Juntar tudo que eu estava estudando. Nesse período da pandemia, eu me aproximo de muitos movimentos de luta também, porque a gente tem que se distanciar das pessoas, só que surgem muitos problemas sociais, né? E quando a gente está na escola, quando a gente está nos coletivos, não tem muito como a gente viver como se isso não existisse. E aí vem a implementação da Lei Aldir Blanc, que foi a liberação do maior aporte de dinheiro, né, público para os artistas, no momento que eles estavam todos sem poder trabalhar. Então, eu começo a trabalhar para que, junto dos movimentos sociais, para que essa lei seja implementada nos municípios, em vários municípios do Brasil inteiro, só que eu dialoguei com os municípios do estado de São Paulo. Isso me aproximou muito de lideranças indígenas do estado de São Paulo. Então, durante a pandemia, eu fiquei amiga dos caciques aqui da Baixada Santista, consegui fazer com que a aldeia da Praia Grande recebesse esse dinheiro da cultura, dialoguei com lideranças indígenas do estado de São Paulo inteiro. Então,
dentro da pandemia, estabeleceu-se essa luta para que a verba pública chegasse nas pontas, né? E é isso, gente. Trajetória incrível. Deixa eu perguntar agora, qual dos projetos que você já fez você achou que foram mais marcantes para você? Olha, eu adoro todos os meus amigos, aprendi muito com os mestres, né, da cultura popular, com os meus professores. Então, assim, eles são muito importantes. Eu tenho amigos incríveis com quem eu trabalho. Jorge Lampa é um companheiro né, de palco, que eu trabalho há 10 anos, e ele me ensinou bastante coisa. Porém, em 2008, eu fui trabalhar na Fundação Casa. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava em um projeto na periferia de Santos, todos os projetos de arte e educação. E foi o momento de maior aprendizado da minha vida. Eu passei 2 anos dando aula de circo e literatura marginal nas unidades da Fundação Casa do Humaitá e do Guarujá. E, além disso, eu fiz alguns workshops em unidades do estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, eu estava num projeto na periferia, com meninos que conheciam, que eram da mesma família, até desses meninos né, da fundação e do projeto. Então, foi um período que eu me aproximei dessas famílias de uma forma muito intensa também. E aí foi onde eu mais aprendi, porque aí eu também dei algumas aulas no CDP aqui de São Vicente, porque são momentos que a gente tem que mergulhar em alguns locais profundos da questão da educação popular, né? Porque uma coisa é a gente falar de educação popular na roda de capoeira, onde, por mais que as pessoas tenham problemas nas suas vidas e tal, tá todo mundo lá na praia, jogando capoeira, cantando, tocando, feliz. Quando a gente entra nesses locais onde quem domina é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e a gente entra com uma proposta de arte e educação, da gente trazer questões históricas, nesse território, a gente precisa aprender a se moldar muito, entender os dois lados da coisa, né? Esse lado opressor que a gente tem do Estado e o lado da pobreza, da miséria, dos explorados, dos excluídos, né? Então foi quando eu tive que ressignificar tudo que eu tinha aprendido sobre arte até ali, porque até então eu estou trabalhando com companhias de teatro que tem até uma estética meio eurocêntrica, traz esse teatro mais, né, principalmente o circo. A minha professora de circo estudou na França, então traz toda essa estética mais europeia. Só que, ao mesmo tempo, eu sou lá da capoeira, eu estou falando de Zumbi dos Palmares, eu estou trazendo todo esse histórico colonizador do país num local onde a Secretaria de Segurança Pública está falando o que eu devo fazer e o que eu não devo. Então, eu preciso meio que mudar. Tudo que eu entendia sobre estética começa a não fazer sentido mais. E eu preciso procurar a arte na essência. E aí, a partir disso, a minha vida dá uma mudada, porque eu decido que tudo que estiver só na estética não me interessa mais, embora seja muito útil para eu ganhar dinheiro, né? Então, eu vou lá, faço uma apresentação de trapézio linda, maravilhosa, num teatro com ar-condicionado lindo, mas e daí? O que isso muda em toda a subjetividade dos meus alunos, do meu público? Né? O meu público vai me olhar, vai falar: nossa, que legal, como ela vai lá em cima, como ela vai no alto. Mas e na construção subjetiva, né, da ideologia, da formação de cada criança que está me vendo, né, de cada aluno que eu estou atingindo. Então, a Fundação Casa, essa coisa de trabalhar no centro de detenção provisória também mudou muita coisa para mim.
É muito interessante mergulhar nessas outras realidades, né? A gente acaba aprendendo muito e, que nem a senhora falou, significa muito o que a gente pensa, como a gente vive. Isso é muito legal e muito bonito. Parabéns. Agora eu vou perguntar para o Caio como a, desculpa, o projeto mais marcante dele, assim, primeiro projeto, o projeto mais marcante. Olha, eu fiz muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Nesses 20 anos tocando viola, fazendo música. Né? Toquei com muita gente legal. Tive a oportunidade de viajar para lugares que com certeza só a música poderia me levar. E de ter um projeto de vida bem interessante com todas essas experiências que a música me proporcionou. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o Orquestra na Rua é o maior de todos eles, por conta do quanto de gente que ele atinge, de quanta coisa que ele mudou, da vida de tanta gente que ele mudou, né? E poder ser o idealizador disso, com os caras que saíram de casa junto comigo para a gente viver uma realidade absolutamente impensada, né? No Brasil, infelizmente, pessoas com o meu biotipo não é muito comum você encontrar elas por aí tocando violino, viola, instrumentos de orquestra e vivendo disso, fazendo isso como atividade principal. Não é uma coisa muito comum. Eu sou filho de um portuário e de uma telefonista, né? De toda de toda a minha de toda a minha família, eu e o meu irmão somos os primeiros que conseguimos estudar e fazer uma coisa diferente do que seja atividade braçal, né? Toda a minha família é uma família que vem de trabalhadores do porto. Sou filho de estivador, neto de estivador, sobrinho de estivador, primo de estivador. E é uma profissão a qual eu tenho muito respeito, de onde vem a minha origem, minha família. Mas eu tava na imersão de trabalhar com arte, né? Isso tudo, isso tudo é possível por conta do projeto social, né? Do Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano. E a partir disso a gente tem uma vivência dentro da música que é muito profunda, vai tocar com muita gente e acaba tendo umas oportunidades maravilhosas. Fiz concertos na Alemanha, nas principais casas de concerto da Europa. Toquei aqui no Brasil com os principais nomes da música instrumental brasileira. Fui aluno do Hermeto Pascoal na Masterclass do Santos Jazz Festival. Acabei fazendo umas coisas muito legais, muito interessantes. Toquei nos principais conjuntos sinfônicos jovens da América Latina. Fui chefe do naipe de viola numa camerata que fez uma turnê com 40 concertos na Alemanha. Acabei fazendo umas coisas que estavam muito longe da minha realidade se eu não tivesse conhecido a música, né? E dentro de tudo isso, a Orquestra na Rua. O que é a Orquestra na Rua? A Orquestra na Rua é uma orquestra incidental, né? É o encontro de músicos que tocam instrumentos de orquestra, mas nunca participaram de uma orquestra, porque o processo para você participar de uma orquestra é um tanto quanto excludente, né? Então são provas com um nível de dificuldade muito alto. E tem uma galera que toca muito bem, que está super afim de socializar através da música e que não tem uma oportunidade para isso. E aí vem a Orquestra na Rua, que é uma orquestra descontraída, criada por redes sociais, e que vem só através de uma ideia que a gente tem, eu e os meninos, eu, Leonardo Malê e Matheus Bellini. Nós tínhamos um trio de cordas que tocava nas ruas. Por que a gente foi tocar na rua? Porque para a gente também era difícil passar na orquestra e a gente queria ser músico da orquestra. Com 15 anos eu entregava almoço, o Leonardo lavava carro e a gente fazia o curso à tarde e ia para a escola à noite. E aí um belo dia a gente saiu dos nossos respectivos trabalhos, né, das nossas ocupações,
e acabou ficando sem grana. A gente tinha perto de 15 ou 16 anos e trabalhar naquele momento para a gente era uma necessidade, para a gente ter as coisas que a gente queria, enfim, poder comprar as coisas para os nossos instrumentos. A gente estudava violino e viola e tudo numa época que o dólar era muito caro e que as empresas brasileiras ainda não produziam instrumentos de orquestra. Então a gente precisava comprar as coisas importadas, as coisas eram caríssimas e a gente precisava ter alguma ocupação para isso. O Leonardo teve a brilhante ideia de a gente tocar no bairro do Gonzaga, em Santos. O nosso trio de cordas, vamos ensaiar umas músicas, vamos tocar que nem na Europa, como as pessoas fazem nos filmes e tal. E muita gente acabou chacoteando esse movimento que a gente fez, enfim, dando risada do que a gente estava fazendo. No fim, a gente foi lá, tocou, deu uma grana, foi muito legal. A gente começou a fechar uns eventos com as pessoas que viam a gente tocando na própria calçada. E a gente começou a viajar para lugares do Brasil, rodar lugares do Brasil. A gente descobriu que a arte de rua tinha um circuito no país, com festivais, com encontros, com toda uma movimentação que era feita. Existiam fóruns na internet que davam os caminhos para onde a gente ia, quais eram as melhores cidades, como que a gente podia fazer para tornar isso uma realidade, ser um trio itinerante que rodava por aí. A gente fez festival na Bahia, foi parar no Sul, foi para Brasília, acabou fazendo umas coisas legais, indo conhecer o país e a realidade de realmente ser artista num país que não necessariamente valoriza seus artistas, a não ser que eles estejam na TV, nas grandes plataformas de distribuição de música e, enfim, na novela e nessas outras manifestações que tem um pouco mais de apelação. Um belo dia a gente volta para São Paulo para tocar e a gente descobre que o atual prefeito Gilberto Kassab solta uma portaria que proíbe os artistas de se apresentarem nas ruas. E a gente, sem conhecimento desse fato, acaba cometendo uma desobediência civil, que é ir tocar com o nosso trio de cordas lá na Avenida Paulista. Nós somos detidos, vamos para o Distrito Policial dos Jardins para responder a uma queixa de importunação por tocar os instrumentos na rua. A gente fica detido por algumas horas e, enfim, através de um advogado amigo nosso, sai de lá e começa a iniciar um movimento pela legalização da primeira lei de funcionamento de arte de rua como patrimônio cultural do município no país, que é a Lei 15776 de 2015, sancionada depois pelo prefeito Fernando Haddad, ex-prefeito do município de São Paulo. A gente começa um longo processo, monta um grupo organizado de artistas de rua e começa um diálogo de 3 anos com a prefeitura de São Paulo, trazendo pesquisas e estudos de outros países, de outros lugares, onde as prefeituras apoiam esse tipo de manifestação. Paralelo a isso, eu desenvolvo uma carreira solo e começo a viajar pelos principais lugares onde acontece essa manifestação, onde existe esse apoio. Então, vou a Buenos Aires, na Argentina, vou a Montevideo, no Uruguai, vou a alguns lugares da Europa, na Itália, na Eslovênia, República Tcheca, Alemanha. Começo a fazer uma pesquisa muito particular de como que esses artistas de rua interagem com suas prefeituras, com suas cidades, com os turistas dessa cidade, de que maneira isso é visto, se de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Junto com o meu grupo de estudo dos outros artistas de rua de São Paulo, a gente começa a desenrolar qual seria o melhor texto para isso. E a gente consegue, junto com um corpo de 4 vereadores do município de São Paulo, instaurar essa lei, que é uma lei que protege a manifestação artística, né? Então, hoje, em São Paulo, é regular e permitido por lei a apresentação de artistas de qualquer segmento, podendo passar o seu chapéu para contribuição, vender o seu disco ou seu material artístico de consumo. E tudo isso foi criado através de um longo diálogo que eu tive a felicidade e a grandeza de poder participar. Dessa lei, outras capitais fizeram leis semelhantes: Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, outras cidades também que não capitais, como Campinas, Ribeirão Preto, Juiz de Fora, Cariacica, no Espírito Santo, Porto Seguro, na Bahia, Arapongas, muitos outros municípios seguiram esse caminho e deram legalidade para o processo de arte de rua. No meio desse processo da criação dessa lei, a gente conheceu um ativista da internet que chama-se Celso Rix, e a gente contou para ele que a gente tinha um sonho de montar uma orquestra para tocar na rua, né? Que a gente entendia que o trio de cordas chamava a atenção de muita gente. A gente imaginava que a orquestra ia chamar a atenção do triplo de pessoas.
E aí ele deu a ideia da gente usar o crowdfunding, que é essa plataforma de financiamento colaborativo, onde cada um dá um pouquinho para a gente realizar um objetivo. Então a gente foi lá, abriu uma plataforma de financiamento colaborativo e pediu R$ 1.800, na época, em 2012, para poder comprar algumas estantes e algumas partituras e alguns lanches para os músicos que fossem lá comparecer, lápis para anotar nas partituras e banquinhos para os violoncelos, porque não é possível tocar violoncelo sem estar sentado numa cadeira, né, num banquinho. A gente conseguiu bater a plataforma de financiamento, atingiu o valor necessário, fez uma apresentação no Vão Livre do MASP em dezembro de 2012, levando 65 músicos para lá, um marco histórico, uma coisa que foi registrada, tem um pequeno documentário sobre isso. E a ideia era só fazer um concerto, né, juntar as pessoas e realizar esse pequeno sonho que a gente tinha de fazer um concerto com as pessoas ao ar livre. Depois disso, as pessoas começaram a insistir para que a gente continuasse esse projeto e para que ele não parasse. A gente decidiu dar seguimento, fez mais alguns concertos em muitas cidades aí do estado de São Paulo, Mauá, Osasco, Guarulhos, São Paulo, Santos, área continental de Santos. A gente foi indicado para o maior prêmio de inovação em música erudita do mundo, que é o Classical Next. Com o mercado de música erudita atual entendeu que a ideia de montar uma orquestra por uma rede social era realmente uma sacada, né? E que isso acontecesse ao ar livre, porque as orquestras no mundo inteiro estão enfrentando um problema de ocupação de espaço do teatro, né? Teatro para sala de concerto não tem sido uma coisa tão procurada pelo público e em algum momento a gente foi parar nesse simpósio em Rotterdam, na Holanda, em 2015, para explicar para as pessoas por que no nosso país a gente precisa tocar nas ruas, enfim, poder falar um pouco sobre o processo excludente que a música erudita tem no Brasil, sobre alguns mal entendidos da política de projeto social de áreas voltadas para a música. Então eu acho que, assim, inevitavelmente o Orquestra na Rua acaba sendo o projeto mais marcante, porque ao mesmo tempo que ele me põe para dialogar com as principais lideranças da música orquestral do mundo, né, da gente poder estar sentado numa roda de conversa com o diretor da Filarmônica de Berlim, o diretor da Filarmônica de Nova York, o diretor da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a gente pode estar nas ilhas, nos morros, nas favelas e nas periferias, podendo fazer o que a gente se propôs a fazer inicialmente, que é levar música para as pessoas no formato de orquestra, sem que isso precise ser uma coisa exatamente num lugar fechado, com ingresso, com uma roupa específica. Então, eu acho que, assim, não tem como não ter um projeto mais marcante que a Orquestra na Rua por conta desse diálogo que ele promove com todos os setores da sociedade. Entendi. Realmente deve ter sido muito difícil, né, passar por tudo isso. Que bom que você está aqui agora, superou tudo isso. Firme e forte, né? Pessoal, deixa eu falar, já abriu o horário para vocês fazerem perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, já vai mandando aí no chat e a gente vai fazendo, tá bom? Eu vou começar já com uma. Eu queria saber como que era a vida de vocês antes. Tipo, se tinha shows, apresentações ao vivo e como ficou, tipo, como vocês se sentiram depois que souberam que ia ficar de quarentena? Como é que foi o sentimento? Podem alternar, tá? Primeiro você, Maíra. Vai lá. Bom, a pandemia bagunçou tudo, né? Mas tem aquela coisa, o Chico Sainz que fala que desorganizando eu posso me organizar. Então, eu acho que foi um momento que tirou tudo do lugar. Eu trabalho na escola, sou professora da rede pública municipal da Praia Grande, e aí eu tive que organizar tudo isso. Mas, como eu falei antes, eu tenho um trabalho há 10 anos com o Jorge Lampa, só que a gente estava afastado, porque o Jorge foi ser professor na Unidade Federal do Recôncavo Baiano, e eu estava fazendo outras coisas também. Então, na verdade, a pandemia fez eu me reaproximar do Jorge, né? A gente está executando um trabalho até agora, o Caio está nesse trabalho com a gente, o Caio é amigo do Jorge também,
só que eles nunca tinham tocado juntos. E aí o Caio falava, eu tenho muita vontade de tocar com o Jorge. Eu falei, meu, é o Caio, né? Que tem que vir para somar nesse projeto com a gente. Então, a pandemia serviu para eu me reaproximar desse meu parceiro, e o Caio vem também para, né, fazer a coisa crescer, ficar grande, ficar melhor. E aí, ao mesmo tempo, vem a questão da Lei Aldir Blanc, que abre um diálogo entre artistas de vários locais do estado de São Paulo e do país. Então, a gente que é do teatro começou a dialogar com as aldeias indígenas e começou a dialogar com algumas pessoas do hip hop, né? As linguagens começam a se aproximar, embora ainda haja muito conflito e muita pedra para a gente carregar ainda, né? Para a gente conseguir alinhar esse diálogo, mas a implementação da Lei Aldir Blanc faz eu me aproximar dessas pessoas nesse momento que eu estou em casa, e faz eu me aproximar também com mais intensidade dos movimentos de luta. Então, esse caos da pandemia foi onde eu conheci a professora Patrícia, por exemplo, e outras mulheres que debatem as mesmas pautas. Então, eu pude me aproximar, por exemplo, do movimento Olga Benário, que é um movimento feminista de mulheres trabalhadoras, que está dentro da luta de classe e é feminista, e abrir vários debates. Eu também me aproximei do movimento de luta de classes, que é o movimento sindical. Então, nesse caos que é a pandemia, que ainda está sendo, eu consegui encontrar muitos companheiros que têm o mesmo pensar. A gente tem um alinhamento ideológico, a gente pensa junto, a gente pensa a luta. Então, assim, eu fiquei muito triste de não poder estar mais na minha escola, trabalhando perto dos meus alunos, viajando. Eu sempre fiz muita pesquisa na cultura popular, então eu sempre frequentei as rodas da cultura popular, e aí acabou, a gente não podia mais ir para o terreiro, não podia mais ir para a roda de capoeira. Um pouco antes disso aconteceu, eu estava em Ouro Preto, né, em dezembro de 2019, eu também estava com um projeto com uma amiga minha, jornalista, que dá aula lá na Federal de Ouro Preto, um projeto de literatura e imagens, e aí a gente também não se encontrou mais para fazer. Então, eu fiquei muito triste, com muita saudade de tudo isso, porém, estar na luta foi algo que fortaleceu a classe trabalhadora aqui da Praia Grande, por exemplo, dos servidores municipais, e a gente conseguiu resultados na luta, na pandemia, aqui com as nossas pautas. Hoje o movimento está mais forte, né? Estou no movimento de luta de classes organizada no SOU-PG, que é Servidores Organizados em Luta. Lá eu conheci um músico também, compositor, o nome dele é Manuel, e ele está gravando as músicas dele agora, eu também estou trabalhando junto com ele, tanto na luta quanto na questão artística. A gente está organizando um evento cultural também para mobilizar a classe trabalhadora aqui na Praia Grande. Então, é aquela coisa, né? Veio o caos, só que foi uma forma da gente se reorganizar, da gente pensar nos nossos problemas de uma outra forma. Bom, antes da pandemia eu tinha uma vida bem diferente da vida que eu tenho hoje, né? Às vezes eu entendo que viver de música é um privilégio, no país onde 2/3 da população ganha um salário mínimo para ter uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, com mais pelo menos 20 horas de transporte público aí entre o seu trabalho e sua residência. Viver de música neste país é um privilégio. Então, eu fazia. Eu sou músico da Orquestra Municipal do Guarujá e fui aprovado na prova em 2018, antes da pandemia. Estou lá desde então. Eu toco numa banda de country rock, chama-se Zona Western, que a gente fazia uma média de 100 a 120 shows por ano, em pubs, cervejarias
eventos de cultura custom e cultura de motociclista, rock and roll e todo esse segmento aí. Então a gente tinha uma agenda bastante interessante, em sua maioria no interior de São Paulo, na capital e no ABC. Tem o meu projeto Orquestra na Rua, que fazia agenda de concertos aí, pelo menos 2 ou 3 por ano. Desenvolvi a minha carreira como artista de rua e tocava baixo elétrico numa banda de rock. E aí, alguns dias antes de entrar a pandemia, eu tinha mais ou menos 60 shows marcados com a banda de country, cerca de 3 concertos marcados com a Orquestra Municipal do Guarujá, conversas avançadas para a implementação de projetos sociais em áreas carentes do município de Santos. E eu sou idealizador também do Festival Santista de Artistas de Rua. Eu e meu parceiro também, Leonardo Malê. E a gente estava com a segunda edição do evento Escrita, já para ser executada em 2020. Primeiro a gente fez em 2018 e a ideia é que o festival acontecesse a cada 2 anos. De repente, começa a aparecer notícias de que as coisas precisam fechar e as pessoas precisam ficar em casa. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Em uma semana eu tenho 42 shows cancelados, uma semana antes da pandemia e alguns dias antes do isolamento ser decretado, a gente começa a perder os outros contatos, os outros shows. A orquestra anuncia que vai parar as atividades e os parceiros que estavam procurando, conversando com a gente sobre os projetos de implementação em áreas carentes, pedem um tempo para a gente e, de repente, tudo que a gente tinha planejado aí para as próximas semanas começa a parar. E assim, eu confesso para vocês que eu fiquei absolutamente sem saber o que fazer, no primeiro momento sem entender tudo isso que estava acontecendo, né? E começou a quarentena. E aí eu comecei a estudar como fazer uma live. Porque, assim, eu sou uma pessoa um pouco analógica. Eu gosto de tocar os meus instrumentos, interajo muito pouco com redes sociais e tal, cada vez menos. E cada vez menos, assim. E acho ótima a ideia de interagir com redes sociais, cada vez menos. Porque as coisas não podem ser tão boas assim como são nas redes sociais, né? Acho que a realidade hoje está mostrando uma outra coisa pra gente. Eu não sei se dá pra gente ficar interagindo num lugar onde é todo mundo feliz, é todo mundo legal. Não sei mesmo, assim. Então eu tenho usado as redes sociais muito mais para divulgar as coisas de música do que para ficar lá queimando hora. Então eu comecei a estudar como fazer uma live. Eu passei a maior parte do meu isolamento social sozinho. Em algum tempo eu tive que largar o isolamento social e tocar na rua, porque eu não tinha mais nenhuma coisa acontecendo. Eu dava algumas aulas pela internet e ia tocar nas feiras livres em Santos. De máscara, enfim, do jeito que dava, usava o álcool e tal. Depois de algum tempo, contraí o Covid. Né? Peguei o Covid, não sei exatamente como, imagino que trabalhando. E no meio desse processo de isolamento, em algum dos momentos que a gente voltou para o isolamento, eu peguei o bandolim que eu tinha aqui em casa e comecei a estudar mesmo. Porque eu estava realmente entrando num processo que eu achei que eu estava ficando louco. Falei, gente, eu preciso estudar, eu preciso realmente fazer alguma outra coisa. Comecei a ler outras coisas e talvez dar um tempo de tocar viola de arco, violino e estudar uma outra coisa. Comecei a estudar bandolim. Me aproximei do Lucas Paini, que é um violonista e bandolinista que eu conheci tocando na Orquestra na Rua, fazendo uma participação com o projeto, muitos anos antes. Procurei ele para me acompanhar no violão, para a gente poder tocar alguma coisa. Começamos a trabalhar junto. Eu abri um baú do passado com algumas músicas e entrei no processo de criação e confecção de um disco com músicas autorais. Estou exatamente no meio, já estou do meio para o fim desse processo, já concluí a captação com esse rapaz, o Lucas, fazendo toda a produção, toda a parte de apoio artístico, musical, concepção de obra, estética, tudo que
tudo que precisa ser feito dentro do estúdio, que não é a parte musical. Então eu comecei a pandemia, antes da pandemia eu era um músico da estrada, que tocava para as pessoas e tinha isso como atividade prioritária. E hoje eu me entendo como um compositor, um pesquisador de instrumentos de corda, com bandolim, com violino, com a viola. Então eu concordo um pouco com o que a Maíra falou, que às vezes é preciso desorganizar para organizar. A gente está no momento de ressignificar várias coisas. E hoje, para mim, dentro de um contexto artístico, a coisa mais importante que está acontecendo na minha vida é a ideia de poder entregar um disco. Estou fazendo isso com muita dedicação, com muito carinho, com muito respeito, e estou abrindo mão de qualquer coisa para que esse registro seja feito e que ele consiga ser entregue com paz e com verdade. Realmente, esse momento de quando a gente entrou de quarentena foi um momento muito difícil, um momento de descobertas. E é isso, descobertas, mudanças, coisas novas, e assim vai. Nós temos uma dúvida do pessoal que está assistindo a gente, do André Santana. Ele perguntou assim: qual foi um dos maiores problemas que vocês enfrentaram ao desenvolver seus trabalhos artísticos no Brasil? E quais movimentos de classes vocês participam? Vai lá, Maíra, você primeiro. Olha, a arte é muito desvalorizada no Brasil, né? O Caio falou no começo que tem lugar que a música não serve para nada, mas a música é muito importante, né? Assim como todas as artes. Eu sou do teatro e eu costumo dizer que teatro não é lugar para a gente ganhar dinheiro, não é lugar para a gente nada. É lugar para a gente estudar literatura, fazer o teatro popular. É super aquela entrega por questões ideológicas mesmo, porque não dá, por exemplo, para eu criar meu filho e fazer teatro, né? Esperar que eu vá ter dinheiro para criar meu filho fazendo teatro, por exemplo, né? Então, essa desvalorização, o preconceito, né, é outro fator muito limitante também no Brasil. A gente ainda é um país patriarcal, racista e machista, isso atrapalha muito o fazer artístico. Esse período que eu passo dentro da Fundação CASE, essas aulas que eu dou no CDP, também traz essa questão do braço armado do Estado não querer essa transformação, porque a arte ela serve para que haja transformação social. E existe, né, o colonizador nunca quis que os escravos estudassem, eles sequer tinham direito a usar sapatos. Então, o preconceito, né? Esse sistema patriarcal, racista e machista é o que mais atrapalha. Hoje, eu estou na esquerda feminista da Praia Grande, também estou no movimento Olga Benário, que é um movimento das feministas da classe trabalhadora, e no movimento de luta MLC, Movimento de Luta de Classes, que é o movimento da luta sindical. São os trabalhadores organizados com o objetivo de fazer a revolução socialista. Olha, é interessante falar sobre dificuldades dentro do rolê, especialmente no Brasil, porque o Brasil é um país que ainda não se libertou da escravidão, né? Hoje a escravidão ela veste uma outra roupa, né? A gente tem a escravidão do salário mínimo, a escravidão da periferia, a escravidão das 44 horas semanais, com mais 20 de transporte coletivo. Então a gente tem a escravidão de um trabalhador brasileiro operário, né, que usa seu corpo como ferramenta principal de trabalho, e a gente tem esse cara, sei lá, perdendo 65 horas semanais, muitas vezes para ganhar um salário mínimo. Num contexto social desse, quando você vê uma pessoa como eu, um preto, pobre, da periferia, vivendo como violinista, sendo músico de orquestra, isso é uma afronta para uma série de gente, uma série de pessoas, isso é uma afronta.
eu costumo dizer que tem uma questão da escravidão que o Brasil ainda não venceu, que é ver os pretos livres, fazendo o que eles realmente querem. Então a gente pode ver que os pretos que mais sofrem racismo assim, que sofrem um racismo que é realmente, que tem um holofote muito alto, são os artistas, os jogadores de futebol, os caras que vivem fazendo alguma coisa que não exatamente um trabalho muito pesadão, um trabalho onde você trabalha com o braço. E eu estava participando de uma roda de conversa online uma vez com o movimento negro, e essa foi uma reflexão que foi proposta lá, que assim, o racismo no Brasil é uma coisa tão profunda que às vezes o negro ainda está colocado numa posição de ser submisso. Ele pode ser dono da gravadora, ele pode ter todos os discos lançados, prêmios fora do Brasil. No Brasil ainda vai ter um pé atrás com ele. Vídeo que fizeram com a história do Wilson Simonal e tantos outros artistas negros, Cassiano, a Margareth Menezes, que não tem o reconhecimento necessário, a rainha do axé. Esse título é dado por uma outra cantora, uma cantora branca. Então a gente tem uma questão no Brasil racial que é grave, e dentro do contexto artístico também é. Então, às vezes, muita gente não leva a caminhada de artistas que têm uma projeção mais ou menos como a minha a sério ou de maneira respeitosa, e entendem a gente como artista que ainda está batendo cabeça, sendo que nenhum artista está batendo cabeça. Se você está fazendo arte no país que a maioria das pessoas lê um livro por ano, você não está batendo cabeça, cara. Você está ajudando a mudar isso aqui da maneira mais bonita possível, que é propagando arte. Em algum momento você vai ter que bater carteira, tocar em casamento, fazer umas coisas que estão um pouco fora do que a gente se propôs enquanto artista mesmo. Mas eu acho que viver fazendo arte no Brasil, em algum momento, é um privilégio. Então é assim que eu me vejo. Eu continuo morador de periferia, eu moro num conjunto habitacional em Santos. Entendeu? Eu sou um cara muito simples, mas ainda assim artista. Eu encontro os meus amigos da escola que foram fazer outras coisas da vida, que foram trabalhar no porto, ou fazer qualquer outra coisa no comércio. E as vidas deles estão num contexto bastante parecido com o meu, assim. As coisas não mudaram tanto para todos nós. Então eu acho que a maior dificuldade da minha carreira artística é essa, as pessoas terem essa aceitação de que, a gente está aqui nesse país vivendo de maneira digna, honesta, honrada, humilde, fazendo música. É importante não fazer parte dos 70% da população carcerária, que é negra. Porque o plano, na real, é esse. Quando aparecem pessoas como eu ou tantos outros artistas negros que fazem outras manifestações, isso incomoda muito mais. Porque a ideia inicial era que a gente não pudesse fazer faculdade, que a gente não pudesse viver de arte, que a gente não pudesse falar outros idiomas, conhecer outros países, provar outras culturas, conhecer outros sabores, fazer tudo isso com música. Tem muita gente que se sente de alguma maneira afrontada. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa vencer. Existe uma síndrome de vira-lata que paira muito sobre o nosso país. Eu fiz uma turnê na Europa em 2016 de maneira completamente independente, vendi 250 CDs em 7 países da Europa. Antes disso, eu fazia isso aqui no Brasil. Muita gente não dava nenhuma atenção para o que eu fazia, nenhuma. E aí, depois que me viu tocando nos principais lugares da Europa, quis me convidar para fazer entrevista, para falar no livro, para não sei o quê. E eu acho que a gente precisa passar essa barreira. Isso gera uma dificuldade, uma coisa muito difícil. Essa semana a gente viu aí um rapaz que estava tocando violoncelo em Santos e alguém jogou um ovo no violoncelo do rapaz. Tipo assim, um país diz muito sobre o que ele faz de acordo da maneira que ele trata os seus artistas. Não é só o da TV, não é só o cantor famoso. São todos. É desde a tiazinha lavadeira lá, que lava roupa e canta lá na beira do rio,
até os caras que estão, as mulheres e os homens que estão em grandes projeções aí nacionais, em filmes, sei lá, até o Wagner Moura, enfim, até as pessoas que têm uma projeção maior. Então eu acho que a maior dificuldade dos artistas no Brasil, principalmente dos que não têm tanta projeção, é ter da sociedade, dos seus pares, às vezes das pessoas da própria família, das pessoas que caminham juntos, um respeito sobre tudo que foi construído, né? Existe uma história e a história não tem como ser recontada. E a história foi essa daí. A gente está fazendo arte, está vivendo aqui depois da pandemia, estamos vivos e vamos continuar cada vez mais atuantes. Respondendo à segunda parte da pergunta, eu não estou fazendo parte de nenhum movimento social nesse momento. Eu trabalho para o rap, que é um estilo musical que dialoga especialmente com favelas, subúrbios, quebradas, periferias do país inteiro. E dentro dessa manifestação artística eu trabalho com um dos maiores nomes da música negra, que chama-se Gog, Genival Oliveira Gonçalves. É um rapper de Brasília, que tem alguns livros publicados sobre a dificuldade de ser negro no Brasil, uma discografia com 8 obras. Eu tenho a felicidade de ter quatro músicas compostas com esse rapper. A gente está programando algumas coisas aí para o pós-pandemia. E atualmente estou trabalhando com outro rapper que dialoga muito bem com a língua portuguesa, que eu super recomendo, um rapper de São Paulo, que é o Fábio Braza. Ele está lançando um disco nesse momento. A gente lançou uma música junto semana passada, que chama-se Meu Fantasma. Recomendo para vocês ouvirem também. Atualmente eu tenho trabalhado com esses braços. Realmente é muito difícil, né? A arte não é valorizada. Nós aqui no Brasil não valorizamos muitas coisas que são importantes, muito, muito importantes para a sociedade. Então, se você tem arte, você tem tudo, você tem educação, e tudo isso puxa um outro, vai puxando. Agora eu vou abrir para a professora Patrícia, que ela tem uma pergunta. Professora, fica à vontade. Oi, agora vocês estão me ouvindo. Bom dia mais uma vez. Nossa, eu tô muito feliz, assim, várias coisas, né, acontecendo, assim, vocês vão falando e a gente vai articulando, né, aqui na cabeça. Eu vou pedir licença para fazer a leitura de um comentário que a Denise Helena colocou aqui no chat, antes de fazer a minha pergunta, porque eu acho que tem a ver com o que eu gostaria de falar, né? Ela colocou o seguinte: ambos os palestrantes, em vieses um pouco diferentes, prezam pelo mesmo objetivo, a disseminação cultural engajada. Não a cultura, em todas as suas formas, como mero espetáculo, sobretudo para as classes mais abastadas, que pagam ingressos a preços inacessíveis para a maioria da população. Os palestrantes mostram e, de fato, vivem e lutam pela disseminação da cultura como ferramenta para a formação do indivíduo, suas possibilidades, a expansão do seu olhar sobre a sua própria realidade. Isso sim é a cultura a favor de uma sociedade mais equânime, com acesso para todos, como preconizado pela própria Constituição Federativa. Infelizmente, da mesma forma que no âmbito da pesquisa científica, os governos não fazem uma gestão adequada nesse sentido, mesmo porque educar, e da forma como estes palestrantes fazem, né, como tantos outros Brasil afora, não interessa ao Estado. Por que criar possibilidade de educar, no sentido amplo, a população, para que a mesma passe a ter uma visão ampla, crítica, né? E ela colocou esse comentário, eu achei bem incrível esse comentário da Denise. E aí eu queria, porque a minha pergunta eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Essa questão da arte da periferia. Eu vou usar esse termo, apesar de não gostar, mas eu vou usar para tentar desenhar aqui uma imagem, né? Essa questão muito se fala da arte da periferia e da arte que é da classe mais abastada, né? E eu acho que os dois trouxeram assim alguns pontos que são coisas que também eu me questiono muito, porque eu vou usar o exemplo do funk, né? Que era basicamente uma representação dessa população marginalizada e que só teve entre aspas, reconhecimento quando passou na novela da Globo, né, num horário nobre, e aí agora os ricos também querem usar, e agora a ostentação era justamente, né, essa
essas pessoas que já tinham acesso a tantas outras coisas agora também tomarem o poder daquilo que não lhes pertence. Não sei se me fiz entender, mas eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. E aí, em contrapartida, a gente tem esse outro lado, né? Essa arte, digamos, erudita, né? Essas outras manifestações que a população menos favorecida não tem acesso. E que é tão incrível, né? E que, como a Denise colocou, né? Que deveria ser de acesso a todos e tal. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de levar os alunos aqui da ETEC para assistir uma ópera na Sala São Paulo. A gente assistiu o ato 3 do Tristão e Isolda. Foi uma coisa incrível. E, a princípio, a gente também não sabia que era uma companhia internacional, porque a gente pegou quando abriu, a gente comprou, né? E chegou lá e eu fiquei muito preocupada, falando, poxa, será que os alunos vão curtir, né? Eu tinha também um pouco, né? Veja, gente que trabalha em sala de aula, né? Que está ali, que quer explorar outros lugares, né? Com os alunos. E eu com uma preocupação muito grande, poxa, será que eles vão gostar? Porque é totalmente diferente do que eles estão acostumados, né? E a saída daquela apresentação, quando a gente saiu, a gente estava uns 40 alunos, mais ou menos, tava todo mundo assim passando mal, assim, arrepiado e, enfim, encantado com tudo aquilo que viu, né? E assim, uma coisa que a gente, poxa, eu não gosto de música clássica, eu não gosto de música erudita, mas de repente você tá ali naquele ambiente, né? Como tudo se transforma, né? E eu tenho certeza que para a vida daqueles alunos essa experiência foi muito marcante, porque para mim foi, né? Que, enfim, a gente já tem algum costume, já tinha ido antes e tal. Imagina para quem nunca foi. Então, eu imagino isso. E aí eu queria um pouco que vocês falassem sobre isso, né? Desses dois pontos, porque a gente tem uma série de manifestações, né? Que são incríveis e que deveria todo mundo ter acesso, mas enfim, a gente tem uma pequeníssima parcela da população que tem acesso a isso, né? Quem vai à Sala São Paulo? É só analisar o público, né? E aí, por outro lado, a gente ter essa música, essa arte da periferia, que só ganha algum tipo de projeção quando esse outro, né? Então, como é difícil você lidar com isso, quer dizer, o tempo todo as pessoas, né? Sobretudo os artistas populares, os artistas de rua, né? Eles são o tempo todo jogados, né? Não, e quando eles começam a ganhar uma projeção, alguém tem que tirar, alguém tem que ser, né? Enfim, prevalecer, algum rosto branco tem que prevalecer ali, enfim, alguma coisa nesse sentido. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, enfim, para os dois a pergunta aí. Posso começar respondendo essa, Maíra? Legal. Professora, obrigado aí pela colocação, queria agradecer o comentário. Eu tive o privilégio de tocar na Sala São Paulo algumas vezes, já esse ano, 2 vezes, fizemos 2 Tchaikovsky lá. Realmente a sala é para um público bem pequeno. A Sala São Paulo me representa uma dicotomia, né? Eu tenho uma felicidade enorme de poder tocar numa das 10 maiores salas de concerto do mundo. Por outro lado, quando eu saio ali no intervalo do ensaio do concerto para tomar um café ali na frente e vejo ali o coração da Cracolândia com aquelas pessoas daquele jeito e as pessoas indo assistir o concerto como se as pessoas que estivessem lá fora não existissem, é algo que me gera um pouco de enjoo. É muito interessante essa colocação que você está fazendo, porque quando a gente estuda história do Brasil, principalmente história da música, a gente entende em que momento a música preta começa a ser colocada como uma coisa de aceitação. O samba vem sendo feito há muito tempo, guardado em casa de terreiro, muito tempo, e uma cultura que vem sendo construída. Quando que ela ganha notoriedade e aceitação? Quando a Carmen Miranda vai fazer isso. O choro é uma coisa que vem se cuidando nos morros cariocas durante muito tempo. Quando ele começa a ganhar notoriedade, espaço e respeito, quando os artistas brancos do asfalto carioca dizem que o Pixinguinha é um mestre, dizem que aqueles músicos são os músicos que devem ser ouvidos naquele momento.
Isso acontece com o rap também, que tem uma movimentação que, na minha opinião, é um pouquinho diferente do funk. Os dois estilos são oriundos do mesmo lugar, assim como o trap, o boom bap, o hip hop, o raga, o dub. Todos esses estilos são oriundos de culturas negras periféricas, né? Eu estou fazendo um curso de percussão, que a Maíra também está fazendo, com o Mestre da Lua, e semana passada o mestre colocou uma provocação para a gente de por que os negros brasileiros se identificam às vezes mais com as culturas que são americanas ou com as culturas que vêm da América Central, como o movimento Rastafari, por exemplo, que tem uma conexão entre a Jamaica e a Etiópia e não tem uma ligação direta com o Brasil, ele vem a ter uma ligação com o Brasil muito tempo depois que ele é desenvolvido. E aí ele colocou esse pensamento para a gente, por que a gente não está tão próximo das culturas afro-brasileiras e às vezes está mais próximo das culturas afro-americanas ou afro-central-americanas. Eu penso que isso acontece porque no Brasil a gente viveu um apagamento da cultura negra, né? As pessoas vão mudando as coisas que vão sendo construídas pelo povo preto. Sei lá, eu costumo ver isso sempre sobre a feijoada. Quanto tempo faz que vocês não comem uma feijoada daquela com pé, joelho, uma feijoada mesmo? Muita coisa que é criada e construída pelo povo preto é silenciada por culturas brancas. E isso é um comportamento repetitivo aqui no Brasil. Eu acho que boa parte dos artistas que atendem essas culturas mais populares são jogados à margem, estão num contexto marginal, né? Que é uma coisa... O que é marginal? Uma coisa que está à margem, né? Então, muitos desses artistas são silenciados e são esquecidos, e aí põe um branco no lugar, como a professora falou, põe um rosto branco no lugar, para que isso seja legitimado, né? Existe um pensamento muito louco no Brasil também, e é uma outra coisa que eu entendo que precisa ser apagada. Naturalmente não é de toda a população, mas tem uma boa parte que pensa dessa maneira, que assim, que os brancos estão aqui para salvar os negros. E eu não sei se é muito por aí, né? Porque isso acaba ainda colocando a população negra, homens e mulheres, numa posição de subserviência ao povo branco. É um comportamento que ainda se perpetua no Brasil, mas que precisa ser revisto em todos os lugares. Eu acho que a gente é uma sociedade que, para mim, o ideal seria a gente alcançar um ponto de que não precise ter uma lei que vai falar das culturas negras nas escolas, por exemplo. Não precisa ter uma lei que incita o não silenciamento das culturas negras. Enquanto a gente tiver que rever as coisas dessa maneira, eu acho que a gente tem muita coisa para a gente pensar. E os artistas negros, em especial, sofrem isso de um jeito muito louco. É interessante ver a Thaís Araújo falando sobre isso, por exemplo, que é uma artista preta tem muitos seguidores, tem muita gente, fala para muitas pessoas. E é muito interessante você ver ela falando sobre as situações de racismo que ela passa. O que eu penso sempre é, se uma artista que tem essa projeção como ela, ou como Lázaro Ramos, que é um outro ator que também conta aí vários casos de racismo que acontece até hoje, ainda uma coisa que o cara não venceu. Tem projeção, é um bom ator, é uma pessoa pública, todo mundo sabe quem é o Lázaro Ramos, ele vai passar por qualquer lugar, todo mundo sabe quem é ele. E este cara ainda sofre racismo no Brasil. Então, se esse tipo de gente ainda sofre racismo no Brasil, como que as pessoas pretas, que não são públicas, que não são normais... Tem uma passagem muito interessante do KLJ, que é o DJ do Racionais MCs, falando do dia que ele foi no Starbucks tomar um café, porque tinha acabado o crédito do celular dele e ele precisava fazer uma recarga, então precisava de Wi-Fi. E aí deu um pulo no Starbucks para comprar um café só para pegar o Wi-Fi e comprar os créditos para o celular. E aí lá dentro ele sofreu um caso de racismo porque uma das pessoas que trabalhava lá foi lá perguntar para ele se ele estava indo buscar uma entrega, se ele era um entregador do iFood.
sendo que ele não tinha uma mochila do iFood, nada que o descrevesse como tal. E aí vem um outro funcionário e fala, tá louco, mano, olha o que você tá falando, esse cara é o cara do Racionais. E aí começa a tratar ele de um jeito diferente. E aí o próprio KLJ fala, meu, mas e se fosse o meu primo? Que também é preto e não é artista, não é conhecido, mas é um cara de boa, é contador, trabalha com contabilidade, uma pessoa inofensiva. Então eu acho que a gente tem que vencer a questão racial no Brasil, que não está bem resolvida, não está legal, e isso acaba reverberando em toda a sociedade, especialmente na artística, porque é uma sociedade que os artistas acabam falando para mais pessoas, né, por conta da sua manifestação e do que fazem. Então, o silenciamento dessa potência negra é uma coisa preocupante até. Assim, se a gente continuar assim, quantos emicidas a gente vai produzir? Quantas Ellen Euleria? Será que a gente vai conseguir produzir o número de artistas negros ativistas necessários? Quantas Negrali? Quantas Elza Soares? Quantos Cassiano? Quantos Jorge Ben a gente vai produzir? Quantos Mussum? Quantos Bezerra da Silva? Porque, assim, essa galera aí, se você ver a história do próprio Bezerra da Silva, por exemplo, um dos principais expoentes da música negra no Brasil. Meu, depois de 4 discos lançados, estava trabalhando de pedreiro ainda, não tinha show. Quando já era um sambista incontestável, um cronista da música. Então, assim, a dificuldade que se tem para ser um artista negro no Brasil, eu acho que é uma coisa que precisa ser revista. Não só um artista negro, como uma pessoa negra. Em 2000, dias antes de morrer, Mauro, rapper Sabotage, soltou uma frase que é uma pérola e que 21 anos depois parece que foi dita ontem. Você não sabe o drama que é ser pobre, preto e periférico no Brasil. E você fazer isso sendo artista também acaba sendo difícil, porque tem uma parte da população que faz questão de silenciar a sua carreira e não legitimar a sua caminhada. Realmente é muito complicado esse momento, né? De todo esse preconceito que a gente sofre no Brasil, enfim. Pode falar, Mayra. É muito importante essa fala do Caio sobre o apagamento cultural, né? A gente sofre esse processo de forma muito intensa, e assim no teatro, né? Por exemplo, desde o período clássico, lá no teatro grego, quando surgem as polis, né? Aquelas cidades gregas, e surgem as arenas de teatro que os gregos construíram, que algumas a gente ainda tem as ruínas até hoje, e aqueles textos clássicos que a gente conhece também do teatro grego, né, que eles têm 3.000 anos, são os textos mais antigos que a gente teve acesso. O teatro que era encenado nessas arenas, eles sempre estavam atendendo ao poder político da época que estava injetando dinheiro, né? Então, o patrocinador, há 3.000 anos, lá na Grécia, período clássico, já ia lá, botava o dinheiro e falava assim, olha, aqui você não pode falar mal de quem está no poder. Então, essa coisa dessa arte mais que não é acessível à população, né? Ela já está presente aí entre nós há muitos milênios. Porém, a arte popular ela sempre resistiu. Então, nas feiras, já tinha lá uma trupe de artistas em cima de uma carroça, falando que, ó, vocês estão sendo roubados, o teu governante está te enganando, está te explorando. Então, lá na Grécia clássica já tinha essa resistência popular. Pensando aqui no Brasil, né, desde o período da colonização até agora. Na pandemia, eu fui fazer faculdade de letras, e por eu ter me aproximado das lideranças indígenas, eu fui estudar Tupi-Guarani com um professor aqui de Peruíbe. E aí eu descobri na aula dele, o Luan Apucá, eu descobri que quando o Padre Anchieta chegou aqui, a gente tinha 2.800 línguas no território. Para que a colonização acontecesse,
o Padre Anchieta começa a querer educar esses indígenas, né? E aí acontece o apagamento dessas línguas. Então, ele meio que transforma tudo num tupi-guarani para poder ensinar a língua portuguesa para os indígenas. Hoje, nosso território tem 180 línguas apenas. A capoeira também é um outro exemplo disso, né? No começo do século passado, a capoeira estava no Código Penal. Então, quem fosse pego nas praças, fazendo um movimento de capoeira, tocando berimbau, cantando as cantigas, ia pegar 6 meses de prisão, ficava preso. E o sambista também foi perseguido, também estava no Código Penal. Se o cara fosse identificado como sambista, tivesse na praça carregando um pandeiro, ele seria preso. E é na metade da década de 30, mais ou menos, que isso deixa de ser crime. Então, não faz nem 100 anos isso, né? E aí, essa cultura ela sobrevive se contrapondo a essa cultura mais que está dentro do teatro, mas por necessidade de sobrevivência mesmo. No Rio de Janeiro, a gente tinha a casa da tia Ciata, que era um terreiro, ela era uma mãe de santo, cozinheira, que ela acolhia todos esses sambistas, e o choro ele vai se desenvolver na casa da tia Ciata, porque ela vai acolher esses caras que sofrem perseguição policial por serem sambistas, e é lá dentro que eles começam a criar suas composições e tal. Outra figura importante que a gente tem na cultura brasileira é a Chiquinha Gonzaga, que também é uma compositora que tem a formação erudita. O pai dela era um militar da Marinha e a mãe dela era uma ex-escrava, que ao se casar com esse militar é alforriada e tal, mas toda a linhagem materna da Chiquinha Gonzaga é escrava. Então, Chiquinha está tocando nas festas da burguesia, está estudando línguas, está estudando piano, mas ao mesmo tempo ela está indo para os terreiros, aprender o lundu, aprender as danças de umbigada, beber de toda essa cultura popular para criar suas composições. Como ela não se afasta disso, o pai dela deserda ela, ele não queria nem falar, ele não falava nem que ela era filha dele. Depois que ela começa a fazer sucesso, suas composições começam a aparecer, ele falava que ele não era pai dela, ele não tinha filha, que a filha dele tinha morrido. E ela vende as suas partituras para comprar alforrias dos escravos da época. Então, é outra figura importante, né, que está ali naquela burguesia, mas, ao mesmo tempo, está trazendo... Eles tinham um clube onde os compositores se encontravam e para falar sobre música, para tocar choro. E esse grupo que anda com a Chiquinha Gonzaga, que tem muitos negros, tem negro que fugiu, que está se escondendo lá e tal, eles começam a falar de política também, de revolução, né? Chega um momento que eles falam, não, legal, a gente sempre vem aqui falar sobre música, mas a partir de agora a gente vai ter que falar sobre o que está acontecendo na época, na política da época, né? Que é um pouquinho antes da abolição da escravidão no Brasil. E é isso. E no teatro, até hoje, a gente tem o que a gente chama de drama burguês, que é aquele teatro que está mais nos palcos, nas salas, é uma coisa mais fechada. E a gente tem o teatro popular, que é o teatro épico, que está na rua, que vai para a escola, que quebra a quarta parede. Então, no teatro épico, o ator deixa de ser aquela coisa inacessível que entra num transe para encarnar um personagem e ele passa a ser só um ator igual ao público. Então, por exemplo, plateia. Plateia é um termo que vem lá do grego também, que vem de platos. Platos significa, é um material para ser moldado, tipo gesso ou cera, né? Então, no teatro popular, a gente não tem plateia, porque não tem cadeira para o povo sentar, não tem nada. Então, a gente tem o público. E aí, nesse momento, o ator passa a ser uma pessoa igual às pessoas do público.
ele não é nada diferente, ele não se distancia para fazer uma personagem. Muito pelo contrário, ele se aproxima e ele mostra para o público, é um teatro sem paredes, né? Então não tem camarim, coxia. Então é um teatro onde a gente vai se trocar na frente do público, vai passar maquiagem na frente do público, e em determinado momento o público vai fazer parte dessa peça. Uma característica do teatro épico também é o coro, que o coro é como se fosse a massa, né? Que quando a gente olha de longe, é uma coisa igual, é uma massa de pessoas. Só que quando a gente se aproxima e entra na massa, existem narrativas muito diferentes ali dentro. Então, esse é o coro, né? Que na roda de capoeira, por exemplo, a gente canta o coro, todo mundo canta junto um determinado trecho da música. O teatro grego já tinha o coro também, que representava o popular, o povo, né? Então, esse teatro mais elitizado, mais burguês, ele exclui. Porém, a arte popular sempre resiste, ela sempre vai estar aí, sempre esteve, sempre vai estar. A capoeira, enquanto ela estava no Código Penal há mais ou menos 100 anos, hoje ela está no mundo inteiro. O mestre Bimba, que é o criador da luta regional baiana, que foi uma metodologia de ensino da capoeira que tirou a capoeira do Código Penal, ele recebe o diploma de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, pela criação da luta regional baiana. Hoje ela é considerada patrimônio cultural do Brasil. O mestre de capoeira é oficialmente considerado uma profissão. E o Conselho Regional de Educação Física tem um registro especial para o mestre de capoeira que ele recebe sem necessariamente ter feito uma faculdade. Então, o Conselho Regional hoje reconhece a profissão de mestre de capoeira como um saber popular que é profissionalizante, né? Que é uma profissão. Eu acho que é isso. Gente, a Júlia foi minha aluna, ela está aqui, a Júlia Félix. Um beijo, saudade, Júlia. E a Eduarda Dias também já cantou a bola, que foi sua aluna aqui, falou, ela mandou lá em cima lá também. Ai, beijo, Eduarda. É mó legal encontrar os alunos. Então, tem mais uma pergunta no chat, que é do Sérgio Nakamura. Ele falou assim: fiquei curioso quanto à variedade instrumental do Caio. Quantos instrumentos você toca no total? Quais são eles? Opa! Então, bom, eu tenho alguns deles aqui. Eu vou pegar e mostrar um por um aqui rapidinho. Bom, esse aqui é o violino. Primeiro instrumento da família das cordas friccionadas. Aqui eu tenho a bandola, que é a variante tenor do bandolim. O bandolim ele é de uma família, né? A família dos bandolins. Então tem bandolim piccolo, bandolim, bandola, bandoloncelo e bandolo baixo. Então eu toco bandola, bandolim e bandolim piccolo dessa família. Dos instrumentos de cordas friccionadas, o violino, tá? E a viola. Deixa eu pegar uma viola aqui rapidamente. O violino e a viola. Aqui tem duas violas. A viola romântica, que é a viola de orquestra, e a viola moderna. Vou pegar um pouco mais para trás, acho que não dá para ver. A viola romântica aqui e a viola moderna. Com relação ao violino, tamanho de instrumento e tal, para ter uma ideia. Na mão esquerda o violino, na direita a viola. Baixo elétrico também. O meu baixo elétrico não está aqui, está no estúdio onde eu estou gravando um disco, porque ele é muito pesado, então eu deixo ele lá já, porque as sessões de gravação são lá. Violão, só em casa mesmo, com os amigos.
E eu estou estudando instrumentos de percussão agora com o Mestre da Lua, em São Paulo. Então lá a gente já aprendeu a tocar um pouco do agogô, um pouco dos cachixis. E eu aprendi a tocar pandeiro na rua aí também, nas rodas de samba, fazer as células básicas do pandeiro aí também. E eu gosto de cantar um pouco. Na minha banda de country eu faço a segunda voz. E o baixo, né, Caio? O baixo, verdade. O baixo também. É isso. E você, Maíra, toca alguma coisa? Eu toco percussão, só que é uma percussão voltada para a cultura brasileira, né? Então é a percussão mais de madeira e couro, que é o atabaque da capoeira, o pandeiro, o berimbau, que é o meu instrumento preferido, e a alfaia do maracatu, eu também estudei maracatu durante um tempo, e todos esses esse curso que o Caio está fazendo eu também estou, né? Que a gente está estudando os ritmos dentro de vários instrumentos, que são todos os chocalhos, né? Que a gente tem o chequerê, o ganzá, o agogô, e eu também estou na bateria Chapa Quente, lá da Unido dos Morros. Também estou tocando, por enquanto, a parte dos chocalhos, estou aprendendo tamborim, toda essa parte de percussão do samba, da capoeira, do maracatu. Muito legal, muito interessante essa diversidade de instrumentos de vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui, a presença de todos que estão nos assistindo e abrir para vocês, deixar livre para vocês tocarem alguma coisa, se vocês quiserem, se tiver vontade, Eu pode ir também quero à vontade. aproveitar para agradecer também, gente, foi incrível. Vou falar porque vocês chegaram a quase 190 pessoas aqui assistindo. Foram 189, se eu não me engano. Escola em peso aqui assistindo, foi super legal. Agradecer demais, né, vocês estarem aqui compartilhando com a gente as angústias e as felicidades, né, dos artistas. Também quero ouvir vocês tocarem aí, quero ouvir. Agora tem que fechar com chave de ouro, porque essa live já chegou arrasando já. Eu vou deixar essa parte de tocar aí para o Caio, porque ele arrasa mesmo. Eu queria fazer a propaganda das oficinas que vai ter esse mês. Pode, Patrícia? Manda bala, pode mandar. Ó, amanhã tem acrobacias aéreas, oficina livre de acrobacias aéreas no Parque da Cidade, ali no Tude Bastos, atrás do cartódromo. Vai começar às 9 horas. É trapézio e corda lisa. É uma oficina livre. Isso quer dizer, gente, que não precisa... eu não consigo, eu não tenho corpo. É para todo mundo mesmo. E é uma oficina de experimentação. Então, é só para ir lá, sentar no trapézio, ver como que é. Se gostou, achou legal, vamos tentar mais uma figura. Né? Então, oficina livre é assim, não é para formar grandes atletas, não, é para experimentar o aparelho. Começa às 9 da manhã. À tarde, vai ter uma oficina de acrobacia solo, que é mais para a gente trabalhar a flexibilidade, o equilíbrio, os acrobáticos. E às 17h30 vai ter uma apresentação circense do Circo Rebote, que é uma companhia de Brasília que veio ficar na Praia Grande agora na pandemia, se estabeleceu aqui, da Érica, uma parceira do circo maravilhosa que a pandemia me trouxe também, foi um encontro muito bacana. Se chama Colúmpio e vai ser às 17h30, tudo de graça lá no Parque da Cidade. Depois, na comemoração da Consciência Negra, né, do mês de novembro, eu vou estar com oficinas de capoeira e danças brasileiras lá no Parque da Cidade. Eu vou mandar divulgação para vocês também. E no dia 20, vai ter um encontro pelo Zoom com o Jorge Lampa, que é esse meu parceiro de trabalho, que dá aula lá na Federal do Recôncavo. Tem uma pesquisa super bacana de cultura popular. Inclusive, lá ele é coordenador de um curso superior, né, em música popular. Então, quem tiver interessado em entrar na faculdade de cultura, de música, procura a Faculdade do Recôncavo Baiano, que tem muita coisa bacana lá acontecendo.
e o Jorge vai estar numa live com a gente para apresentar esse projeto que a gente fez, que se chama Samba Menino, Histórias de Samba e de Batuque, que o Caio participou da execução musical também, junto com o Jorge, está muito legal, está muito bonito. E aí a gente desenvolveu um material, além, né, do vídeo para ouvir a música, um material didático também para os professores aplicarem em suas aulas em várias etapas, né, da educação, em várias matérias diferentes. Então vai ter essa aula com o Jorge, dia 20 de novembro, para comemorar a Consciência Negra também. É isso. Obrigada, gente. Muito legal estar aqui. Cheio de projeto agora para a gente participar. Eu tô amando já quero participar de tudo. Se o Caio quiser já começar a tocar, se quiser falar alguma coisa, se vocês quiserem acrescentar algo. Maíra, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu estava colocando os links das minhas músicas aqui na caixa de conversa e apareceu uma pessoa aqui perguntando que horas terminam as oficinas. Então, a oficina vai durar 4 horas. Então, de manhã começa às 9, vai até às 12, e à tarde começa às 14, vai até mais ou menos 17 horas da tarde, porque 17h30 vai ter a apresentação da Érica e do companheiro dela. Massa. Bom, gente, deixa eu ver se estou com o meu microfone no esquema aqui. Tô. Queria agradecer o espaço de coração, muito obrigado. É muito legal poder conversar sobre arte, ainda mais com essa molecada jovem aí que tá aí dando um corre já, né? Ocupada aí fazendo a maior revolução possível que pode se fazer nesse país, estudar. A maior revolução que você pode fazer no Brasil é estudar e pegar o que você aprendeu e falar para outras pessoas, né? De maneira humilde, inclusiva, né? Fala, pô, aprendi isso aqui, ó, vê se não te serve também. Pá. E fazendo essa corrente aí, tem uma educadora que eu gosto muito, eu acompanho ela demais, ela chama-se Viviane Mosé. Quem puder, acompanha a Viviane também, ela fala sobre temas bastante delicados. E aí ela fala uma coisa assim, ninguém falou para você ouvir Beethoven na escola. Ninguém falou para você ler Nietzsche na escola. Ninguém falou para você ir atrás da Simone de Beauvoir na escola. Você ouviu isso por algum amigo, em algum lugar, em alguma balada, em algum rolê, em algum corredor de rolê. Então, não foi na escola que você ouviu isso. Legal, se não foi na escola que você ouviu isso em outro lugar, o lance é pegar tudo isso que a gente ouviu e passar para as outras pessoas para a gente construir uma sociedade melhor. Eu vou encerrar aqui. Eu queria falar que eu coloquei 2 coisas que eu lancei aqui na nossa caixa de conversa. Uma delas é a música do rapper Fábio Braza. Coloquei aqui o link na caixa de conversa. E coloquei também a música que eu lancei com a minha banda, a Zona Western. E agora eu vou colocar aqui a coletânea A Granel, do Sesc, do selo Sesc Santos, onde eu lancei minha primeira música autoral lá, mês passado. Então, vou deixar aqui, se alguém quiser ouvir. Vou encerrar tocando um pouco de bandola. E aí eu fiquei pensando aqui o que eu ia tocar. Ontem à noite fiquei aqui matutando o que eu iria tocar hoje. E aí eu preparei um trecho de uma suíte de Bach, que é uma suíte bem conhecida. Johann Sebastian Bach, compositor alemão do período barroco, pai dos instrumentos de corda, escrevia muito para violoncelo, né? Primeiro compositor de grande expressão que escrevia para violoncelo. E aí escreveu uma obra-prima que chamam-se 6 suítes para violoncelo solo, e elas foram readaptadas para vários instrumentos. Então eu estou estudando essas suítes aqui na bandola e vou tocar um trecho dela para vocês, tá bom? Só dar uma afinada aqui. Beleza? Vamos lá.
Incrível demais. Nossa, demais, gente. Demais, 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 demais. Muito obrigada por isso. Show de bola. Vamos tirar uma selfie aqui. Deixa eu tirar uma selfie aqui da galerinha que tá aqui. Vamos lá. Cadê vocês? Agora desapareceu tudo para mim. Ah, agora sim. Vamos lá? Podemos tirar uma selfie? Aí, depois eu mando para vocês. Boa. Foi incrível, gente. Obrigada. Ó, essa live tá salva aqui no Teams, então a galera que tá da plataforma vai poder assistir depois, quem não assistiu. Também a gente vai jogar lá no nosso canal do YouTube, tem o canal da nossa Mostra Cultural Illuminarte, tá? Então, para quem quiser mais contatos aí com eles, lá no Instagram também da Mostra Cultural, né? Deixe.illuminati também tem lá o @ dos dois, no Instagram dos dois, então também pode entrar em contato. Gente, valeu demais, incrível, muito, muito obrigada por isso, muito obrigada por essa presença de vocês, e é isso, só agradecimentos. Obrigada ao pessoal que ficou aí também, olha, ainda temos mais de 100 pessoas aqui, demais. Obrigadão, viu? Até, espero que a gente se encontre em breve. Obrigada, gente, a gente se vê. Beijo. A única revolução verdadeira é o amor. Firmeza total. Daí. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Beijo, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.